Então tem que ter a contagem. Eu fiquei esperando a contagem regressiva aí, mano. 3, 2, 1, claquete. Fala aí, seus pó da terra, Rodrigo Boni aqui na voz, tamo junto. Ednei Matias da Sintonia, Graça e Paz, sejam muito bem-vindos. É isso aí, galera, mais um episódio aqui com o nosso pastor Rodrigo Moraes. E aí, Rodrigo Moraes, como é que você tá, meu querido? Fala com a gente. E aí, pastor? Ô, que sacanagem. Estamos no novo estúdio, hoje aqui tem até um bonequinho do novo cara. Estúdio. E pra quem não sabe, esse novo estúdio é a minha casa. Muito bom! Bem-vindos a My Home, minha casa, que legal. Estamos aqui para seguir um bate-papo que nós começamos há algumas semanas atrás, né? Enfim, seguir essa conversa, tem muita coisa pra gente falar e vai ser legal. Vai ser legal. A única coisa que eu posso dizer é que vai ser legal. Gente, hoje eu conheci o Floquinho, pra quem não sabe. Conheci o Floquinho veio rebolando aquele rabinho pra mim aqui. A gata saiu 1 milhão, se escondeu debaixo da mesa. E foi top demais. Mano, ele pediu bolacha pra mim, mano, 3 vezes, velho. Ele é assim mesmo. Sem vergonha, mano. Muito legal. Galera, é o seguinte, a gente já quer convidar vocês aqui pra já entrar conosco aqui na página aqui do nosso pastor Rodrigo Moraes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Deixa o like, ativa o sininho, que tem vários episódios bacanas. Inclusive, pastor Rodrigo, que episódio que é esse aqui? Esse é o episódio 50. 50? 50 episódios, e daqui a 2 semanas nós completamos 1 ano juntos aqui. Uau! Um ano. Um ano. O nosso primeiro episódio foi no dia 9 de janeiro. Caramba! Passa rápido, né? Muito. Passa rápido Muito. demais. 2024 passou. Eu não fazia muito ideia disso. Eu imaginava que era 1 ano já. Imaginava, não acredito. Não, porque eu sempre falo sobre isso, mano. Acho que é 1 ano que a gente tá junto e é isso mesmo, pô. Tava chegando já. Mas tá chegando, dia 9 de janeiro completamos 1 ano. Sim. Foi bem intenso, assim. A gente fez muita coisa legal, aprendemos bastante. No começo a gente debateu muito, entramos muito em conflito com as ideias, mas as coisas foram amadurecendo, né? E foram desmistificando muita coisa, né, Ney? O Ney que o diga, né? O Ney que o diga, né, Boni? O Ney que aguentava. O Ney que aguentava o Boni depois dos episódios aqui. É verdade. Muito legal. E agora nós estamos no episódio falando sobre a crise do neopentecostalismo. Hoje é o nosso último episódio falando sobre esse tema. E vamos entender agora para onde nós vamos, né? Depois de tudo que nós aprendemos e ouvimos sobre tudo e o que vocês também ouviram e puderam ter a oportunidade de escrever, participar, tanto aqui no chat aqui do YouTube, quanto também nas plataformas digitais, nas redes sociais do pastor Rodrigo Moraes, né? Lá no Instagram, no TikTok. Então isso é muito importante, a participação de vocês. E sem isso a gente não consegue entender o que está acontecendo aí, né? Então assim não adianta. Só a gente falar aqui e vocês não entenderem o que a gente está dizendo. Então a gente tem que ouvir vocês para ajudar vocês também a entender melhor. Assim como foi comigo. E ainda está sendo, né? Não é fácil. Ainda está sendo claro que a gente temos um apontamento apontamos muitas deficiências, por isso a crise do neopentecostalismo, mas a gente também quer apontar uma direção e trazer uma ideia mais edificante. E eu quero já começar com uma pergunta aqui com o nosso pastor. Calma aí rapidinho. Altamente qualificado. Antes disso, lembrar que tudo que nós falamos e aprendemos aqui, a intenção não é te afastar de uma igreja local. Tá, não é essa. A intenção é que você continue, lógico, congregando em uma igreja, na sua comunidade de fé e tal, mas com uma visão um pouco mais... Não sei se é criteriosa a palavra, Ney. Essa mesmo, criteriosa. É criteriosa? Para que você não seja enganado por falsos mestres, né? Falsos pastores aí, entendeu? Falsas doutrinas e tudo mais. Então, acho que até por aí que tem o lance da crise do neopentecostalismo. Exatamente. No entanto, pastor, a gente já quer, antes de chegar no foco da edificação, porque a gente também vê muitos milagres, vê muitas coisas positivas, a gente vai por esse lado, lógico. Mas, de uma maneira geral, por mais que aqui seja papo de gente grande, ainda é muito difícil fazer a transição ou a devida identificação entre pentecostalismo e o que é neopentecostalismo. Boa.
Não, legal. E é interessante isso porque a maior parte das pessoas, do cristão comum, ele não consegue fazer essa transição. Para ele é tudo a mesma coisa. Fala, você congrega numa igreja tradicional, pentecostal ou neopentecostal? Sim, é tudo a mesma coisa. No entanto, que uma das frases que nós usamos nessa série de episódios, hoje é o 4º, sobre a crise do neopentecostalismo, uma das frases que causou mais alvoroço na internet foi quando eu disse que a Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja neopentecostal. Cara, sim, um monte de gente concordando, claro, mas um monte de gente discordando, falando, não, claro que não, ela não é nada neopentecostal. Inclusive, alguns pastores da Lagoinha entraram para dizer a Igreja Batista da Lagoinha não é neopentecostal. E a defesa qual é? É porque parece que para ser neopentecostal você precisa gabaritar um checklist completo. Então, por que não é neopentecostal? Porque a gente não faz oração por copo d'água aqui. A gente não tem sexta-feira culto de libertação e cura divina. A gente não entrega pontos de contato para a fé. A gente na Batista da Lagoinha você não vai pegar rosa ungida, você não vai pegar travesseiro ungido, fronha ungida, vendendo tijolinho, vendendo feijão que cura Covid. Oh, meu Deus, aconteceu isso, né? Feijão que cura Covid, meu Deus. Então ela não é uma igreja neopentecostal por isso. E não é isso ou apenas isso que identifica uma igreja neopentecostal. A Igreja Batista da Lagoinha, eu estou usando ela como exemplo, porque hoje é ela que está no holofote, mas existem muitas outras. Ela é neopentecostal porque, primeiro, assim, ela é aderente à teologia da prosperidade. Ela faz uso da teologia da prosperidade, que é essa teologia da conquista, onde você coloca a ideia de Deus como um meio. Deus é um meio, Deus não é o fim, Deus é um meio. Então, através de Deus, tendo fé em Deus, buscando a Deus, orando para Deus, fazendo sacrifício para Deus, eu vou alcançar a vida que eu sempre sonhei em ter. Então, cara, assim, Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar você, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, Deus vai te dar isso, te dar aquilo e tal, te ajudar a chegar não sei aonde. Então, qual que é a ideia? A ideia da teologia da prosperidade é usar Deus como um meio para você alcançar o fim. Por isso que essa suposta prosperidade, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um casamento bem sucedido, ela pode ser filhos bem educados, ela pode ser um emprego que você gostaria, ela pode ser, por exemplo, um sonho que você tem de morar em Orlando, nos Estados Unidos. Como você vai chegar lá? Deus vai te ajudar? Então, Deus é um meio para você alcançar o tipo de vida que você sempre sonhou. Isso é teologia da prosperidade. E isso é o que a maior parte do evangelicalismo brasileiro vai oferecer para as pessoas. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela varreu a consciência teológica que nós tínhamos nas nossas igrejas, que já era muito rasa, mas ela varreu. Então ela entrou assim, com os dois pés na porta, ela entrou com tudo, ela entrou para valer. Então, a igreja Batista da Lagoinha, assim como tantas outras, que não oferecem isso. Se você for na igreja Renascer em Cristo, na igreja Bola de Neve, você não vai encontrar pontos de contato com a fé. Se você for na Bola de Neve, você não vai encontrar rosa ungida, igual você vai encontrar na Universal, na Mundial, corredor de sal grosso, passar em batente de porta, fazer fogueira santa. Você não vai encontrar isso lá. Mas você vai encontrar teologia da prosperidade. Então a teologia da prosperidade, ela é um dos artifícios que vai identificar a igreja como neopentecostal. Além de outras coisas, claro, como, por exemplo, uma igreja com um desenho de governo episcopal, ou seja, uma igreja que tem dono, é uma igreja que a sua liderança é uma liderança hereditária, ela é um nepotismo que acontece. Ela passa de pai para filho, de geração em geração. Ela tem um sobrenome. As decisões de uma única pessoa, ela funciona em ordem de franquia. Então ela tem várias igrejas e essas várias igrejas elas se submetem absolutamente a uma sede. E aquela sede é a que faz a administração de todos os seus bens, de tudo que ela tem. O pastor ele é subjugado, na sua realidade local, ele é subjugado à sede daquela igreja. Então ela tem uma realidade episcopal. Tem um cara, uma persona, uma personalidade que toma todas as decisões.
Ele faz o que quer, como quer, quando quer. E quando aquele cara jubilar, seja por idade, por saúde, qualquer coisa que seja, quem vai assumir é o seu filho, é o seu genro, é o seu cunhado, é alguém que tem o mesmo sobrenome. Por quê? Porque aquilo é uma expansão, é uma marca, é um negócio de família mesmo. Ela é riquíssima, ela tem templos em todos os lugares, ela constrói a sua consciência cristã no sentido sacrificial. Então ela faz uso do Antigo Testamento para construir a cosmovisão sacrificial. Porque se você for ler o Antigo Testamento, é assim, você quer deixar Deus feliz? Aplacar a ira de Deus sobre você? Oferece um sacrifício. E aí, lá na época, eles ofereciam um sacrifício. Era um cordeiro, um jumentinho, um boizinho, uma pombinha, o que quer que seja, dentro da sua condição. Você oferecia um sacrifício. Hoje, você não vai oferecer esse tipo de sacrifício. Então, qual é o sacrifício? O sacrifício é financeiro. Então, você quer aplacar a ira de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, para que você prospere, para que Deus te dê muita coisa? O que é? É financeiro. Então você vai fazer um voto financeiro, você vai fazer um compromisso financeiro, você vai... E tudo no final está relacionado ao financeiro. Vamos fazer uma campanha, mas no final, para selar a campanha, o que você faz? Um sacrifício financeiro. Por quê? Porque você volta para a teologia veterotestamentária e pega a ordem sacrificial cultica que tem do Antigo Testamento e você traz isso agora para a vida cristã, só que através de outro viés. Então, isso é o que vai classificando a igreja como uma igreja neopentecostal. E pode ter vários elementos. A igreja não precisa gabaritar tudo para ela ser neopentecostal, mas ela pode ter vários resquícios. Como, por exemplo, a judaização. Eu falei isso no episódio anterior, né? A judaização da igreja é o pastor usando kippá, usando talit, colocando ali no meio do culto uma arca da aliança, a mezuzá, trazendo os elementos, comemorando feriados judaicos, a festa de Yom Kippur na igreja cristã. Sim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tocando shofar no começo. Tocando shofar no começo do culto. É a judaização mesmo da igreja. Por que essa judaização? Para poder dar mais ênfase ao Antigo Testamento. Gênesis até Malaquias. Por quê? Porque em Gênesis a Malaquias é que você vai encontrar toda essa ordem sacrificial. Toda essa ordem de você tem que sacrificar alguma coisa para Deus. Se você não sacrificar alguma coisa para Deus, você está perdido. Agora, quando você vai falar com Jesus e você vai fazer a leitura neotestamentária, o que Jesus vai dizer é: entregue a sua vida, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não tem outro sacrifício. O sacrifício é inteiro, é completo. Venha e entregue a sua vida. Não é venha e dá 10%. Não é venha e oferece uma oferta no altar. Ah não, tá vendo? Deus recebeu a oferta do Elias. Tá vendo aqui a oferta do segundo boi, a oferta do Malaquias 3:10, que é o santo padroeiro da igreja evangélica. Aqui, tá vendo? Roubarás o homem a Deus, sim, através dos dízimos e das ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Então, toda essa construção está no Antigo Testamento. Como que eu trago isso? Judaizando o culto. Então, tem várias formas que vai caracterizar a igreja como uma igreja neopentecostal. Qual é o ponto de discussão que a gente precisa ter? É se o pastor está fazendo isso porque ele é ignorante, ou seja, ele não sabe, ele não tem instrução teológica, ele não tem repertório mesmo para poder fazer uma leitura bíblica saudável e fazer a transição do que é um testamento e do que é o outro testamento, do que é o primeiro e do que é o segundo. Ele não tem repertório teológico para fazer essa transição, então ele faz. Ele vê as pessoas fazendo, ele enxerga, ele assiste na internet e tal, e ele vai copiando porque ele é ignorante. E tá tudo bem. Isso é um ponto. O segundo ponto é o cara que já não é mais o ignorante. Ele faz porque funciona. E esse aqui é o problema. Ele faz porque funciona. Com esses caras aqui é o cara que a gente quer dialogar. A gente quer chegar nesse cara aqui para falar: meu irmão, tem outro caminho. Isso aí que você está fazendo não é a igreja de Jesus. Vamos submeter a nossa cosmovisão à Bíblia. Que tal a gente ler o Evangelho, ler a Bíblia, entender a vontade de Jesus? Agora esse cara aqui não. Ele faz porque deu certo. Funciona, atrai pessoas, atrai multidões. É lindo, é maravilhoso, é incrível. Dá certo, dá dinheiro, dá status, dá glamour, traz seguidores, traz fama. É isso aqui. Então ele faz, não é porque ele não sabe se é certo ou errado.
Ele faz porque ele sabe que dá certo. E aí esse cara aqui é o complicado. Então isso aqui é o que vai montando os impérios neopentecostais. Que é o que a gente falou lá atrás em alguns dos episódios, né? Você acha que esses caras não sabem que isso é errado? Eles sabem, eles são estudados, isso é tudo calculado. Esses caras aqui sabem, tem um monte que não sabe. Tem um monte de gente, como a gente falou no início, que não sabe a diferença. O que é pentecostal? O que é neopentecostal? O que é tradicional? Faço ideia. Mas tem um monte de gente que sabe e continua fazendo. Então, respondendo, depois de contextualizar, falei demais. Mas depois de contextualizar, a pergunta do Ney é como saber, né, o que é pentecostal, o que é neopentecostal. Então, a igreja pentecostal, ela vem de uma ideia de um pentecostalismo clássico, que já é centenário, já tem estrutura aqui no Brasil, e são pessoas que colocam ênfase. A ênfase é que é o diferencial. A ênfase do pentecostalismo clássico, ela está na manifestação de Deus, nos dons espirituais, na busca por dons espirituais, santidade para alcançar dons espirituais. A união dos irmãos é o lugar onde os dons espirituais se manifestam para a edificação da igreja. Então a ênfase está aqui, no poder de Deus que opera dons espirituais entre o povo. Curas, libertações, é incrível, assim. É uma igreja saudável desse ponto de vista, porque leva a sério, leva Deus a sério, leva a Bíblia a sério. É uma igreja, o pentecostalismo clássico, por exemplo, é um lugar onde as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia. Da onde que você acha que vem essa ideia de escola bíblica dominical? Um culto de ensino bíblico, culto de doutrina. Isso aqui é do pentecostalismo clássico. É um povo que leva a Bíblia a sério. Agora, quando você fala de neopentecostalismo, você muda a ênfase. A ênfase agora não é mais a busca do poder de Deus, dos dons espirituais, não é mais nada disso. A busca agora é prosperidade financeira. A ênfase é essa. Então, tudo que a gente faz no final é para que a prosperidade de Deus nos alcance, para a gente comer o melhor dessa terra, para a gente viver como cabeça e não como cauda. A ênfase muda. Então, essa é uma diferença sutil de uma coisa para outra, mas é a forma mais fácil de classificar, na minha opinião. Perceba qual é a ênfase. Qual é a ênfase que você está dando? Puxa, eu vi muitas coisas assim, pastor, porque agora... Passou um filme na minha cabeça também. Sim, porque eu fiquei pensando sobre... Tem um mimetismo entre os dois, e essa camuflagem muito sutil da teologia da prosperidade você consegue também achar hoje numa igreja pentecostal. Consegue. Mas eu quero falar aqui de uma maneira mais prática para pessoas comuns, por mais que aqui seja papo de gente grande, a maioria das pessoas comuns, como nós, a gente percebe assim, um depoimento de um amigo meu. Ele estava naquela campanha de 12 dias para 12 meses de prosperidade, de bênção. E aí ele foi lá. Como é que funcionava? Ele me relatou isso no domingo, inclusive. Funcionava assim, depois do culto todo mundo ia para o monte. Para selar. Para selar. E 12 dias. Terminou o culto, todo dia tinha culto, e no final o monte. Ele falou que ia trabalhar praticamente virado, de olheira e tudo mais. Mas ele me contou testemunhos fantásticos. E ele contou assim sobre sei lá, vou colocar aqui a grosso modo, uma teofania. Grosso modo. E eu sou obrigado a relatar. Porque no primeiro momento, e eu achei muito louco isso, ele disse assim, neófito, tá? Totalmente neófito. E acho que daí também dá credibilidade no depoimento dele. Ele estava lá orando do jeito dele e sentiu que tinha mais... Ele com o olho fechado sentiu que estava mais escuro ainda. Quando ele abriu o olho, ele viu uma sombra com o olho vermelho olhando muito mal para ele. E a confiança que ele tinha era: o pastor é um homem de Deus, está aqui, qualquer coisa ele intercede. Muito interessante isso, que é um depoimento bem... E aí o pastor falou, intercede porque é o inimigo furioso e continua guerreando. E ele continuou lá do jeito dele, e mesmo com o olho fechado, ele sentiu que estava tudo claro. E quando ele abriu o olho, ele viu uma asa gigante, com uma auréola e um caminho de luz. E ele seguiu por esse caminho por uns 10 metros. E desapareceu instantaneamente.
e o pastor falou: esse é o caminho que Deus quer que você siga. E aí eu achei fantástico, porque esse meu amigo é neófito. Inclusive ele nem tá mais na igreja. Mas aí, esse tipo de coisa, essa igreja que eu estou falando, eu conheço de perto, cara, eles são pentecostais na sua essência, mas tem muitos elementos neopentecostais. E essa experiência do meu amigo, ele me contou como, assim, naquela ideia de, mano, Deus existe e olhou por mim. Então é coisa que não dá para refutar. E eu estou dando esse depoimento como boa parte das pessoas cristãos comuns, como eu, seria uma presa fácil. Sim. Seria uma presa fácil e é uma presa fácil. Sabe qual é o problema, Ney e Boni? O neopentecostalismo, ele é tão sutil nesse aspecto que ele vai entrando nas nossas comunidades sem a gente perceber, e aí você vai num processo de neopentecostalizar. Você vai neopentecostalizando as igrejas. Então hoje você tem uma porção de igrejas pentecostais que já se neopentecostalizaram. Tem Assembleias de Deus que são dinastias. A gente já falou disso aqui. Você tem a Assembleia de Deus, assim, que os caras se envolveram na política de um jeito e são tantos escândalos e é busca por... Você vê claramente que é busca por poder. É só isso, é busca por poder. Os caras querem eleger os filhos, querem eleger os genros e aquele sobrenome é o que manda. E tem vários, é a igreja desse sobrenome, que já passou do avô para o pai, agora do pai para o filho, já está na terceira geração. Igrejas que não possuem um aspecto de governança que permite o contraditório, ou seja, a própria igreja não tem vez e voz sobre isso. A igreja ela vai endeusar a figura pastoral. Poxa, eu vou contar aqui um caso para vocês que é tenso. Tem um cara, que quem é de lá vai saber o que eu estou falando, e paciência. Quem não vai ficar aí na curiosidade, e quando eu terminar eu conto para vocês com mais detalhes. Mas tem uma igreja, Assembleia de Deus mesmo, que você sabe que a Assembleia de Deus ela tem uma tribuna, que é aquele lugar em cima do palco onde os pastores e obreiros mais elevados ficam ali. E é um lugar muito grande, assim, e a tribuna é muito grande, e na tribuna você tem uma cadeira especialzíssima, que é uma cadeira, gente, assim, pelo amor de Deus, assim, é uma cadeira incrível, é um trono realmente. E ali você tem um microfone, do lado daquela cadeira você tem um microfone, que é um microfone especial também, ele é banhado ali, bonitinho, cara, é top. E aí teve um dia que um cara foi pregar lá na igreja e tal, e aí apresentaram um cara, ninguém deu o microfone pra ele. E como ele estava ali na tribuna, ele viu aquele microfone ali, do lado do trono, cara, ele falou, beleza, pegou o microfone ali do lado do trono, e ele foi pregar. E aí ele cumprimentou a igreja, não sei o que, daqui a pouco aparece o pastor presidente, que é o maioral dos maiorais, cara, esculachando todo mundo, fez parar e trocar o microfone do cara, e é um culto transmitido, sim, todo mundo tem acesso, todo mundo viu, e todo mundo concordou com o que ele fez, ele esculachou todo mundo, sabe que esse microfone aqui é meu, sabe que ninguém tem que pôr a mão nele, ele está reservado para mim, e não sei o que, e deu bronca em todo mundo, parou a pregação do cara, deu bronca em todo mundo e deu um microfone novo para ele e fez guardar o dele lá. Mimadão. É um cara que... eu tô dando esse testemunho aqui, contando essas coisas, para você entender como é a tratativa desse negócio. Porque é um cara que ele tem um jato particular, ele é só pastor. Não é que ele é pastor e hiperempresário e tem dinheiro, porque tem grandes empresas. Ele é pastor. Ele tem um jato particular e a justificativa que ele deu na igreja para poder adquirir o jato é que ele prega em vários lugares. Isso facilitaria para ele ganhar tempo. Na boa, na moral. Todo mundo, qualquer pessoa comum que tenha o interesse de poder anunciar o evangelho em vários lugares, ela tem voos comerciais. Sim, é possível ir, é possível. Mas a forma como ele é tratado, a forma como ele é visto, de fato, ele é o maioral.
Então, dentro desse... eu estou falando de uma Assembleia de Deus, tá, gente? Isso é uma Assembleia de Deus. Caramba, cortando você, me perdoa, mas me passou um filme na cabeça aqui agora, aqui numa igreja que eu tava, os pastores compraram um par de microfone que não era nem banhado a ouro, e tinha uma frescura com aquele microfone pra gente usar. Só podia usar eles. O microfone era branco. É o mesmo resquício, né, mano? Nossa, mano. Mas nada disso, essa coisa gloriosa, nada começa assim do dia pra noite. É devagarzinho, né? A gente está falando de uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, gente, assim, desculpa, é uma Assembleia de Deus já estabelecida no Brasil, que tem, é um dos maiores ministérios que a gente tem aqui. Não era para ser desse jeito. O que aconteceu? Ela se neopentecostalizou. E aí, quando ela se neopentecostaliza, o estatuto da igreja muda e agora você já não tem mais eleições para presidente. É uma dinastia. Agora a família tomou conta. Quem escolhe o seu sucessor é o próprio pastor, não é mais a igreja. A igreja não tem vez e não tem voz. Então, o neopentecostalismo, ele vai chegando devagarzinho. E ele vai tomando conta. Ele vai chegando, ele vai se aproximando. E aí ele vem com resquícios. Não, vamos colocar aqui a teologia da libertação. Então, poxa, vamos aqui sexta-feira agora, vai ser o culto da libertação. Vai ser o culto pra gente quebrar as hostes do maligno e não sei o que. Tá vendo? Você vai devagarzinho, daqui a pouco, toda a estrutura de ensino bíblico, de estudo bíblico, ela já está se quebrando e você agora já vai se tornando uma igreja mística que está sendo conduzida pela palavra de um cara que é inerrante e que diz coisas que são incontestáveis e que você, querendo ou não, precisa aceitar. E se você não aceitar, você é rebelde. E se você for rebelde, você vai para a fogueira. Você está fora. Pronto, está aí. Instaurou o processo de neopentecostalização. E isso é o que tem acontecido com as nossas comunidades. Então, quando as pessoas vêm aqui nos comentários falar, para com isso, vai pregar o evangelho, falam, meu chapa, o que a gente está fazendo aqui senão isso? Porque o que é pregar o evangelho? Senão, chamar as pessoas à realidade e trazer as pessoas de volta a se debruçar nas Escrituras e entender o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso. O que é pregar o Evangelho? Eu ficar aqui e chamar uma multidão de gente para me seguir também, mesmo que eu não saiba para onde ir, para que eu faça da minha voz aqui um arauto e você precisa me ouvir, senão você está em rebeldia? Isso é pregar o Evangelho? Ou pregar o Evangelho é, de fato, você chamar a atenção das pessoas e falar, gente, sai dessa neura, para com isso, sai dessa loucura, sai desse aquário que botaram você, e é por isso que... Botaram você nesse aquário. Sim, nós somos pescadores de aquário mesmo, porque você tem que tirar a pessoa desse aquário que ela está e jogar no oceano do Espírito, que é aberto, assim, é um mar, é um oceano livre para você, onde é o Espírito de Deus, é a liberdade. Mas as pessoas conseguiram encaixotar tudo isso e colocar as pessoas ali dentro. E esse processo da neopentecostalização é uma problemática gigantesca que a gente tem hoje na nossa comunidade evangélica. Porque ele é místico totalmente. Ele esvazia Jesus do negócio. Vocês percebem como que a gente vai esvaziando Jesus do negócio? Olha que interessante. Quando você fala assim, você quer resolver um problema? Você está com dificuldade? Faz um jejum XPTO por tanto tempo, ora desse jeito, leia esse versículo e entregue tal oferta. E se você orar de madrugada, aí o trem é melhor. Entrega tal oferta no final de tudo isso. Sabe o que a gente está fazendo com isso? Aí a gente acha que isso é uma educação teológica, que nós estamos ensinando as pessoas a temerem a Deus e dependerem de Deus. Mentira! Nós estamos esvaziando Deus do negócio. Nós estamos ensinando truque para as pessoas, para que quando elas aprendam o truque, elas consigam dar conta de tudo, através do truque. Jesus vai ficando cada vez mais esvaziado. A gente está tirando a soberania de Jesus e colocando no lugar disso condições místicas para você alcançar o que deseja. Você está ensinando as pessoas que Deus é um meio para elas alcançarem um fim. E o fim é o seu desejo egoísta.
Jesus está esvaziado, a gente está esvaziando. Então não é isso que a gente ensina. A gente não fala, você está com um problema, vamos fazer aqui 3 orações, reza isso, vai, busca isso, vai para aquilo. Né? É uma simpatia. Cara, a gente não consegue mais falar, meu irmão, vamos encontrar em Jesus qual é a vontade dele para você. Vamos tentar perceber em Deus o que ele deseja, o que Deus está tentando ensinar para a gente. Sim, porque é tudo por Ele, para Ele, através dEle. Então, por que a gente está tirando Ele da equação? Por que a gente... religião, para a gente, é a forma como nós resolvemos o problema? É isso? A gente está buscando Deus para ver como que resolve o problema? Qual é o problema que é o seu? O problema no casamento? Pô, vamos fazer o jejum, então, aqui de 40 dias? Vamos agora fazer a leitura bíblica, não sei o quê? E vamos fazer a oração aqui de madrugada por tanto tempo? Que isso? A gente está tentando montar um esquema para resolver o problema? Ou a gente está tentando entender de Deus qual é o seu propósito? Então, o neopentecostalismo, para mim, a pior coisa que tem é que ele esvazia o evangelho de Jesus. Você tem um evangelho em que Jesus não significa mais nada. Por quê? Porque, cara, é o teu jejum, é o teu trem aí, você vai lá, busca aí, é extravagante, busca aí que você vai encontrar, ora bastante, jejua bastante. E Jesus? Jesus está esvaziado. É nesse ponto que eu queria chegar, pastor, porque, até baseado no depoimento do meu amigo, para ilustrar, essa busca dele de 12 dias, da qual ele teve uma visão, ele me falou também que estava muito mais edificado. Eu me refiro no aspecto de você ter um contato direto, uma constância na oração, na busca. Depois de 12 dias ele estava uma pessoa melhor, por assim dizer. Já vi pessoas ricas também, até próximas, rica de verdade, sim. E aí me convidou, insistiu para eu ir lá naquela igreja. E eu fui, eu achei normal, não achei nada de mais nem de menos. Mas ao final, acho que é legal falar esse depoimento aqui, porque ao final, esse cara, por ser rico, meu camarada, tinha acesso direto ao gabinete. E parecia que eu tinha uma pulseira VIP. É louco isso, né? Eu tinha pulseira VIP, porque o meu amigo aqui é o brabo. E a gente foi pro gabinete do pastor. E aí, numa troca de ideia, ele abriu a Bíblia e falou alguns versículos assim. Para mim, no primeiro momento eu não fiquei impressionado, porque alguns amigos meus já estavam lá e a meta era que eu fosse dessa igreja. No primeiro momento era isso. Mas a minha esposa, muito criteriosa, olhou pra mim tipo assim, ó, sem futuro, isso aqui é profetada. Esse cara vira pra ela e fala coisas muito específicas. Aí foi dose. Porque ele falou no time. Só se você fosse muito bom de mentalismo, se é que você me entende, pra falar alguma coisa assim. E aonde eu quero chegar? Eu percebi que esse cara, isso era neopentecostal porque ele estava tratando com diferença. Quem é rico e quem não é. Então isso é bem claro. No entanto, aquela manifestação do Espírito, para mim, ficou claro. E para a maioria das pessoas, como é que vai identificar, pastor? Me faz pensar no Balaão. Isso que eu ia falar agora. Tipo assim, pô... Deus usou a mula. Não tinha dúvida que aquele cara era um profeta. E aí quando ele abria a boca, porque ele estava sendo comprado para profetizar, ele tinha um dom da profecia. Isso está claro lá. E aí, em vez de ele profetizar contra Israel, no último segundo, bum. Mas ele era corrupto. E aí, pastor? Então, esse é o B.O., sabe? Porque Deus, quando ele te dá um dom, o dom é uma dádiva. Deus não é dá e toma. Aquele cara que deu o dom, fala, não está sabendo usar, recolhi, tá aqui, peguei de volta, aqui, ó, peguei, é meu. Sabe o que eu gosto de observar? Os maiores nomes da música que nós temos são pessoas que receberam dons em igrejas. O Elvis Presley, ele era cristão. Era um cara que começou cantando na igreja, aprendeu inclusive. A Whitney Houston, para mim, ela é a melhor artista, a melhor cantora que já pisou nesse planeta Terra. Assim, ela é de outro planeta, incrível. E ela cantava no coral da igreja. Quando Deus te dá um dom, Ele te dá um dom e você pode usá-lo da forma como você quiser, Ele não vai tomar. Escrever uma coisa aqui interessante, aí eu me coloco nesse balaio também. Eu já falei para vocês algumas vezes que eu era um cara muito tímido, tinha muita dificuldade de comunicação, muita mesmo.
E eu sei que quando Deus havia falado comigo que a minha vocação era uma vocação pastoral, e a minha dúvida era, beleza, uma vocação pastoral significa que eu vou ter que falar, né? E eu não falo. Eu não consigo me comunicar com uma pessoa, que dirá com uma multidão. Pelo amor de Deus, jamais, jamais. E isso foi para mim uma coisa tão natural que parece que só que apertaram um interruptor, sabe? Mudou, drasticamente assim, do nada, mudou. Nossa, que estranho, mudou. Assim, eu dormi tímido, um cara que não comunicava com ninguém, tinha vergonha de qualquer coisa, e agora eu falo com todo mundo. Eu me considero um cara tímido ainda. Eu sou tímido. Mas eu não tenho mais travas na comunicação. Parece que alguém apertou um interruptor e mudou. Então eu recebi um dom divino. Só que esse dom divino que eu recebi, eu uso para o trabalho do ministério, mas eu trabalho também com isso. Eu faço reuniões no meu trabalho, eu faço apresentação para clientes, eu dou palestras, eu falo sobre tecnologia da informação, eu falo sobre desenvolvimento de software, eu falo sobre blockchain, eu falo sobre a minha área de atuação profissional. E, cara, sim, inclusive me destaco na minha área por conta da minha comunicação. O meu maior destaque na área que eu tenho é porque eu me comunico melhor do que as pessoas da área que são de perfis mais introvertidos. E eu faço isso, eu uso o dom que Deus me deu para o meu trabalho também. Por quê? Porque quando Deus te dá esse dom, você pode utilizar da maneira como você quiser. Ele não é um dá e toma, ele te dá para um propósito. Mas ele não é um dá e toma. Então você vai usar esse dom, porque esse dom vai moldar você, ele vai transformar você, ele vai agregar em você. E aí quando Deus chama um cara, por exemplo, e vai dar para ele essa sensibilidade espiritual, vai dar para ele esse dom, essa manifestação da palavra de sabedoria, por exemplo, que é o que a gente vai conhecer nos tempos neotestamentários como o dom da profecia, que é essa palavra de sabedoria. Cara, Deus te deu esse dom, ele não vai tomar. Se você virar um sacana neopentec que está doido para encher o bolso de dinheiro, Deus não vai tomar o dom dele. Ele não vai tomar o dom que ele te deu. Se você ler a parábola dos talentos, você vai entender isso bem. E esse dom que Deus te deu é mesmo uma espécie de um comodato, sabe? Porque no final você vai prestar conta disso, de como que você usou, de o que você fez com ele. No final vai, você vai se apresentar diante do trono de Cristo e você vai conversar com ele e ele vai conversar com você. E aí o chicote vai estar lá. Mas aqui, enquanto isso, tá aí, é seu. Usa, e o cara vai usar. Então isso acaba trazendo muita confusão. E outro ponto também é o ponto da misericórdia de Deus, né? Que assim, cara, Deus é misericordioso. Nossa, como Deus é bom. Deus, ele se manifesta aqui, ali e acolá. Ele se manifesta onde tem pessoas conscientes, sensíveis e sinceras, e ele se manifesta onde tem pessoas inconscientes, pessoas que não sabem, jamais dariam a glória para ele daquilo, mas ele me parece que não é um tipo de pai carente, que fica esperando o reconhecimento dos seus filhos. Ele é aquele que, assim, é meu filho, não importa se vai reconhecer o que eu faço ou não, é meu filho, então eu vou cuidar, eu vou manifestar, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou livrar, e ele faz. Então, cara, assim, Deus se manifesta em qualquer movimento, Deus se manifesta de qualquer forma, porque Deus não está preso à nossa liturgia para ele se manifestar. Então ele pode se manifestar em qualquer lugar, ele pode curar em qualquer lugar, ele pode libertar em qualquer lugar. Por quê? Porque ele não está limitado à nossa liturgia acústica. É claro que, dizendo isso, eu estou querendo dizer que o fato de Deus se manifestar não significa que há uma aprovação divina naquele lugar e naquela liturgia. A manifestação de Deus não é uma comprovação ou uma reafirmação da aprovação de Deus. Manifestação de Deus é uma coisa, a aprovação de Deus é outra coisa. Deus pode se manifestar num lugar em que ele não aprova. Por quê? Porque ele faz por bondade e misericórdia. Então Deus pode usar a jumenta do Balaão manifestando num momento e em um ambiente em que ele não aprova. Por quê? Porque o Balaão está ali, um profeta comprado, vendido, ele aceitou dinheiro para poder amaldiçoar o seu próprio povo, e ele
presencia uma manifestação divina que, eu não sei você, mas eu adoraria presenciar um negócio desse. Imagina, sei lá, eu tenho um floquinho aqui em casa. Imagina o floquinho vira para mim e fala assim, ó, Rodrigo, assim diz o Senhor. Já pensou, rapaz? Oh, ia ser bonito. Ele presenciou uma coisa incrível num ambiente em que Deus não aprovava. Por quê? Porque ele estava fazendo o contrário do que era para ele fazer com o dom que ele recebeu. Entende o lance? Então, o fato de Deus se manifestar não significa que Deus está aprovando. Não é uma aprovação. O problema nosso é que a gente pensa que, poxa, eu fui na igreja, naquela igreja teve milagre, então Deus aprova. Não, bobagem. Bobagem. Ah, eu fui naquela igreja e teve uma profecia, significa que Deus aprova. Não. Ah, mas Deus não está lá? Tá, Deus está em todos os lugares. Se você for para o céu, no mais alto dos céus, lá Deus está. E se você for na maior das profundezas, lá Deus também estará. Porque não há um centímetro quadrado em tudo que existe que Deus não esteja. Porque tudo que existe, em Deus existe. É a máxima da filosofia citada por Paulo, a filosofia grega citada por Paulo, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se nós existimos em Deus, tem como a gente ir para algum lugar em que Deus não esteja? Tem como você ir em algum lugar, chegar em algum canto em que Deus não esteja? Se tudo que existe está dentro de Deus, existe em Deus, não tem como fugir. Então, eu fui num lugar e Deus está lá. Claro! Eu fui num lugar e Deus ali estava. Sim! Porque não há um lugar em que Deus não esteja, mas há lugares em que Deus não aprova. E esse é o lance da sensibilidade que a gente tem que ter. O fato de Deus se manifestar e fazer até coisas incríveis não significa que Ele está aprovando. Mas faz. Mas faz, porque Ele é bom. Porque Ele é bom e porque a gente precisa de uma direção. Uma vez, acho que eu já contei isso aqui, eu falei pro Ney, não lembro. As pessoas buscam sempre saciar o seu próprio desejo, como você também falou aqui agora. A gente procura enlouquecidamente se dar bem em todas as coisas, sempre, né? E com esses ensinos neopentecostais, a gente acaba vendo um homem como um sacerdote, um homem de Deus que tem essa direção para nos passar, né? Porque a gente quer uma direção. E aí com isso, eu participei de uma dinâmica, uma vez num culto, e nessa dinâmica colocaram algumas coisas na mão das pessoas, tá ligado? Bala na mão de uma, chocolate na mão de outra, e umas plaquinhas, uma escrita pecado, outra escrita como é que é, salvação, outra escrita não sei o que e tal. E na mão do pastor colocaram escrito pecado. E vendaram esse rapaz. E ele tinha que escolher se o que ele estava... Porque assim, estava uma plaquinha na mão dele. Então ele tinha que trocar aquela plaquinha que estava na mão dele por algo que a outra pessoa estava na mão também. Só que ele estava vendado. E aí ele chegava na roda e falava assim, esse aqui é o Rodrigo. O Rodrigo está com algo na mão dele. Você quer trocar o que está na sua mão pelo que está na mão dele? Ah, não, Rodrigo eu não quero não. Rodrigo, não quero. Tô ali o Ney. O Ney tá com o negócio na mão dele. Você quer trocar? Ah, o Ney é um cara bacana. Não, eu vou trocar. Aí trocou a plaquinha da salvação por, sei lá, uma bala. Pegou a bala na mão do Ney. Aí chegou pro pastor Rodrigo. Esse aí é o pastor Rodrigo. O pastor tá com uma plaquinha na mão. E você quer trocar? Ah, é o pastor, né? Lógico, o pastor é bênção. Aí foi e trocou a plaquinha que ele estava, ou a bala que ele estava, pela plaquinha que estava na mão do pastor. Só que esse pastor, que era o pastor da igreja, estava com a plaquinha escrito pecado. Eu acho que era pecado. E ele trocou. Né? Aí falou assim, acabou todo mundo. Tá, vamos lá, abre aí. Né? Desvenda ele. Olha o que você escolheu aí. Né? Que estava na mão do pastor, ele escolheu o pecado. O que me chamou a atenção não foi ele ter escolhido a plaquinha pecado. Ele só escolheu a plaquinha porque era o pastor da igreja. Que automaticamente você tem o pastor da igreja como o arcanjo querubim, mestrado da parada. Então, essa parada do neopentecostalismo tem a intenção de domínio sobre as pessoas. Né? A gente vê o negócio lá numa igreja lá que o pessoal, né,
você comentou, beija o pé da bispa para poder entregar a oferta. Então eles são os maiorais e você tem que ficar debaixo do jugo deles e acabou. Isso é ensinado nos dias de hoje. As pessoas não estão aprendendo, não aprenderam a viver Jesus na sua totalidade. Como nós também estamos aprendendo. Tudo pra gente era isso, cara, eu tenho que pedir permissão pro meu pastor, eu tenho que ter a direção do meu pastor, mas ninguém quer, como se diz, pagar um preço. Tipo, de você buscar por si só, conhecer a Jesus e ter uma vida total com Ele em liberdade. Entendeu? Então, a minha preocupação maior com tudo isso que nós estamos vendo é, o que as pessoas querem? Será que o nosso desejo de ter sempre alguém como um ídolo vai sempre permanecer, se prevalecer? Eu posso formular o pensamento assim, ó. Às vezes eu tenho a impressão porque o apelo popular da igreja pentecostal e neopentecostal é inegável. É inegável. Então, é muito popular. Então, quando fala sobre crente, para qualquer coisa, já tem um estereótipo, certo? Mas eu poderia pensar como a igreja pentecostal como um evangelista e depois subir uma hierarquia para uma igreja mais tradicional, que é mais comprometida com a palavra, ou, conforme o Boni disse, porque tem essa deficiência, mas ao mesmo tempo, esse apelo de você trazer é uma qualidade muito boa. Tem como... não seria certo, sei lá, a gente capta essas pessoas e passa para outra igreja. Não é isso que eu quero dizer. Mas uma maneira mais saudável de essa pregação popular que chega na quebrada, que chega mesmo, a gente colocar assim de uma maneira edificante, porque, como eu disse no depoimento do meu amigo, começa muito bem. Ele não está mais na igreja, ele não frequenta mais igreja alguma, mas ficou ainda aquele resquício, tipo, mano, Deus é bom. O que houve nesse meio tempo aí? Como que a gente poderia ter um cristão com uma boa estatura? Então, além disso, só para entrar nisso daí, o que aconteceu lá no monte lá? Todo mundo estava atrás de Jesus por aquilo que ele poderia fazer, mano. A galera se alimentou de multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus falou, não tem mais não. E aí? É minha carne, todo mundo saiu fora. É verdade. Né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Todo mundo tá buscando saciar uma dor, mano. Encontrar uma solução para os seus problemas. E o que é pregado, cara, comigo foi assim. Né? Eu vou falar que eu vim para a igreja porque eu tinha um problema sério. E eu queria resolver esse problema. E a única forma era falar, mano, esse Jesus aí, ele resolve problemas. Foi assim que eu vim para a igreja, foi assim que eu conheci Jesus, entendeu? Só que não foi da água para o vinho, demorou, foi um processo para mim parar de usar drogas, para mim parar de fumar, para mim parar de beber, foi um processo. E depois de anos, hoje nós estamos aqui nesse podcast, depois de 12 anos. Depois de 12 anos do meu encontro lá atrás, e hoje que eu estou tendo uma visão totalmente diferente do evangelho como eu tive há tantos anos atrás, cara. Então é sempre buscando algo. Cara, será que nunca a gente se aproxima de Jesus realmente por amor? Todo mundo que se aproxima de Jesus no seu primeiro encontro, que a gente fala primeiro amor, é por conta de saciar um problema. E isso é errado de pensar? Vamos lá, vamos construir uma ideia aqui do seguinte, ó. Toda igreja cristã que teme a Deus, ela precisa se comunicar com o neófito, ela precisa se comunicar com o crente maduro. E ela precisa levar o neófito até a maturidade. Toda igreja. Fala, mas essa igreja aqui é boa para os primeiros passos e não sei o quê. Então tem alguma coisa errada. Porque a igreja, como fundamento de corpo, ela precisa amadurecer. É que a gente sempre pensa a ideia de corpo como crescer. Não, então toda igreja saudável cresce. Não é só que toda igreja saudável cresce. É que toda igreja saudável amadurece. Ela precisa, além de crescer, amadurecer. Então, a igreja que você congrega, ela precisa oferecer para você condições
de você que entrou nela hoje, amadurecer a sua fé para que você se torne um cristão maduro, consciente. E essa transição vai fazer com que você deixe de ser um necessitado, porque quando você chega na igreja, a sua percepção de novo convertido é essa. Você é um cara que demanda, você precisa. Por quê? Porque você precisa aprender, você precisa entender, você precisa buscar, você precisa discernir. Então você é alguém que gera demanda. Quando você chega na igreja, você gera demanda. A gente precisa te ensinar, a gente precisa sentar com você para te ensinar. Mas à medida em que você está na igreja há algum tempo, você passa a deixar de gerar demanda para ensinar, para se responsabilizar. Você deixa de ser um necessitado e passa a ser alguém que oferece também, alguém que soma. E aí eu não estou falando de demanda de trabalho eclesiástica, não. Estou falando de alguém que consegue dar testemunho da sua fé. Alguém que vai conseguir pegar outra pessoa cheia de dúvidas, como você era quando entrou, e ajudá-la no seu esclarecimento, na sua jornada de maturidade. Então toda a igreja precisa preparar as pessoas que frequentam para fazer essa trajetória. Essa trajetória é comum a todo cristão. Eu chego, eu não sei o que fazer, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, eu estou perdido. Alguém vai vir do meu lado e vai me ajudar. E aí eu vou amadurecer. E quando eu amadurecer, eu vou sentar do lado de alguém que chegou agora e vou ajudá-lo a amadurecer. E esse é o ciclo do vão e façam discípulos por todo mundo. É uma jornada. Eu só posso fazer discípulos se eu tiver maturidade, se eu avançar. O problema é que quando você chega numa igreja neopentecostal, o que acontece é que, eu não vou generalizar, óbvio que eu não vou fazer isso, mas na maioria esmagadora dos casos que eu acompanho, que eu conheço, o cara ele chegou na igreja e 10 anos depois ele é o mesmo cara. E não amadureceu em nada. Ele é o cara que, para ele tomar uma decisão na casa dele, ele precisa da bênção do pastor. Ele fala, pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu mudo de emprego ou não mudo de emprego? Ora por mim. Eu vou ou não vou? Eu caso ou não caso? Eu faço ou não faço? Ele não consegue decidir. Ele não amadurece. Ele não sai daquela condição básica de um conhecimento superficial e sem estrutura nenhuma. Ele continua sendo o mesmo cara. 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele é o mesmo cara, ele não amadurece. Por quê? Porque o ambiente em que ele está não oferece para ele condições de amadurecimento. O líder é controlador, então o pastor sempre pede subserviência. Então, toda decisão que você for tomar, por favor, você me consulta. Por favor, você fala comigo. Ah, vou trocar de... Como que o fulano... Eu já vi isso, gente. Como que você trocou de emprego e eu não estou sabendo? Cara, que vontade de falar. Fala, escuta, você é o chefe, por um acaso? Você é o dono? Você é o proprietário? Não, peraí. Como que isso aconteceu e eu não estou sabendo? Eu já ouvi isso, cara. Você acredita? Então, tá vendo? Porque isso é método mesmo. Isso é um método. Como que isso aconteceu e eu não estou sabendo? Mas, peraí, meu chapa, quem disse que você tem que saber? Quem disse que você é o controlador da vida das pessoas? Então você força as pessoas a ficar em um ambiente de subserviência. Você vai ser subserviente por quê? Você nunca vai amadurecer. Porque você nunca vai tomar decisões. Não é você que decide. Outra pessoa decide por você. Ele é o cara, ele é o chefe. Então está sempre na mão dele. Isso é uma loucura. E esse ambiente faz com que as pessoas sejam para sempre mirradas. Isso serve para igrejas tradicionais, isso serve para igrejas pentecostais, isso serve para igrejas neopentecostais, porque isso é a saúde da igreja. Então, toda a igreja ela precisa ter estrutura para receber um novo crente e para trabalhar com ele para que lá do outro lado ele seja um crente maduro. Ela precisa fazer isso. As igrejas pentecostais que levam a sério o evangelho, elas fazem isso. Elas vão pegar o cara, elas vão ensinar para esse cara a escola bíblica dominical, vão ensinar para ele fundamentos bíblicos, vai ensinar para ele o beabá mesmo. Vai ensinar para ele o beabá. Depois que ele aprender o beabá, ela vai aprofundar o entendimento, ela vai formando esse cara, para que esse cara amanhã ou depois passe a formar outras pessoas também. As igrejas tradicionais, bom, eu não preciso nem falar, porque a ênfase está exatamente nisso. A ênfase está em conhecimento bíblico, em aprofundamento bíblico, para te dar repertório bíblico, para que você seja um cristão maduro que conhece a Bíblia e conhece Deus através da Escritura. Agora, você vai para a igreja neopentecostal, não dá para fazer isso.
Porque se você ensinar a Bíblia para esse cara, ele vai sair de lá. Se você ensinar a Bíblia para ele, ele vai embora. Se você ensinar a Bíblia para ele, ele vai dar no pé. Então não dá para você ensinar a Bíblia. Então, o que você vai ensinar para ele? Você vai ensinar o seu método, o jeito como a sua igreja lidar com isso. Então é como se o cara, ele cria uma estrutura, ele cria uma forma de pensar, ele cria uma interpretação própria, ele se apropria do texto bíblico para fazer uma interpretação freestyle, e ele ensina você aquilo ali, aquelas 4 paredes. E aí ele te proíbe, ele vai falar assim, você não pode se relacionar com outra igreja, você não pode ir para outra igreja, você não pode assistir outro culto, senão você está em desobediência, porque eu sou o teu líder. E Romanos 13, se você não se submeter às autoridades que Deus constituiu sobre você, que no caso aqui sou eu, você está em rebeldia. Então você não pode visitar outra igreja, você não pode conversar com outras pessoas, você não pode ler outros livros, você não pode escutar outras músicas, faça só o que eu te peço. E aí o cara fica preso naquela interpretação freestyle que aquele cidadão está dando. E esse cara não vai amadurecer nunca. Então assim, toda igreja, qualquer uma, ela precisa oferecer condições básicas de você, novo na fé, entrar, conhecer os fundamentos da sua fé e crescer. Você precisa se tornar um cristão maduro. Você não pode ficar 10 anos na igreja sendo o mesmo cara, pensando do mesmo jeito e sem aprender coisa nenhuma. Não pode. Se isso estiver acontecendo, você não está num lugar saudável. Porque um lugar saudável, ele não só vai crescer em quantidade. Um lugar saudável, ele vai crescer em maturidade. Ele vai te fazer amadurecer e não só expandir. Deixa eu fazer uma pergunta, então. O Joãozinho entrou na igreja porque ele está com um problema sério. Sei lá, vamos colocar... o que é de costume? Viciado em alguma coisa. Tá, beleza. Se ele ouviu falar que Jesus pode libertar ele de um vício, né, por exemplo, cara, como é que eu vou tentar melhorar isso daqui? O ideal seria, então, ao invés dele se aproximar de Jesus, porque Jesus pode curá-lo do vício, tentar se aproximar de Jesus para entender qual é o propósito dele por passar por aquela situação? Não digo entender o propósito de Deus por ele ser um viciado, por exemplo. Assim, o Joãozinho vai chegar na igreja e ele é um viciado. E ele ouviu falar que Jesus cura vício. Uhum. Quando ele chegar lá na igreja, Jesus vai curar o vício dele, porque Jesus é bom. Uhum. Mas eu vou fazer o Joãozinho entender que o maior problema dele não é esse. Certo. O maior problema dele nunca foi esse. O maior problema dele é que ele é um cara distante de Deus e que os seus pecados o afastou do verdadeiro propósito da sua vida, que está em Deus. E que ele viveu a vida inteira dele sem saber quem era o Pai. Então ele vai entender que o cara veio na igreja, ele veio pela dor. Por quê? Porque, sei lá, ele perdeu o emprego e estava sem... Quando esse cara chegar, Deus vai abençoá-lo. Deus é bom. Tá? Deus vai abençoar esse cara. Ele vai aprender sobre honestidade, ele vai aprender uma nova postura de vida, ele vai encontrar um bom emprego, um novo caráter, ele vai arrumar um outro emprego e tal. E se ele achar que aquilo ali resume a experiência espiritual dele, quem é Deus? Deus é o cara que me deu um emprego novo. Eu fui para a igreja pela dor, porque eu estava desempregado, cheguei lá, Deus me deu um emprego novo. Não, para. Sim, Deus é bom, Ele vai te dar um emprego. Eu creio que Deus vai te dar um emprego, vai te ajudar, vai levantar irmãos para te abençoar. Alguma coisa vai acontecer. Deus não vai deixar você desamparado, Ele vai cuidar de você. Ele é teu pai. Só que eu preciso ensinar você que esse não é o seu maior problema. O seu maior problema não é que você está desempregado, desculpa. Eu sei que estar desempregado é um problemão. Mas o seu maior problema não é que você está desempregado. O seu maior problema não é a enfermidade que você tem. O seu maior problema não é A, B ou C. Cara, o seu maior problema é que você é inimigo de Deus. Você está vivendo como inimigo de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. Você precisa nascer da água e do Espírito. Esse é o seu grande problema. Eu acho que até a grande comprovação disso é a parábola do filho pródigo, porque a experiência do filho pródigo, que trouxe ele lá no fundo do poço e tal, foi boa, mas pior é para o que estava dentro de casa e não tinha essa noção.
Então, o que você falou faz total sentido. Eu não sabia que ele estava perdido. Não sabia que estava perdido. Eu fiquei pensando assim na minha própria experiência e eu dei risada lá quando você falou do desenvolvimento. A igreja te ensina e te desenvolve ao ponto de você sanar dúvidas dos neófitos que estão chegando e tal. Mas eu dei risada porque a piada tem esse princípio do inesperado. E eu montando aqui as imagens na mente, quando você disse que quando o cara descobre o que está escrito na Bíblia, ele pula fora da igreja neopentecostal. E isso aí foi engraçado, porque eu cresci na igreja batista. E eu tive todo esse desenvolvimento e digo, categoricamente, sim, eu fui desenvolvido. Até o ponto que perceberam, e eu achei isso fantástico, perceberam e eu virei o professor da escola dominical. Beleza. O contraponto é de uma igreja neopentecostal, que eu conheço, vários amigos meus lá e tal, ordenaram um menino lá pastor. E é um contraponto assim gritante, porque foi percebido que eu tinha um talento, estava adequadamente e tal. Beleza. Esse cara não tem a mínima vocação. Eu tô falando isso, até parece que, nossa, que avaliação, nossa, que seu crivo é muito... Não, qualquer pessoa que conversar com o cara vai perceber isso. Não tô... que isso? Falo até com modéstia. E aí me vem a pergunta, porque a mesma satisfação e a honra que eu tive de, o pastor falando pra mim, você gostaria de ser o professor da escola dominical? Eu me senti honrado. Claro que esse camarada nosso recebeu um convite assim, você aceita ser o pastor da nossa filial? Ele deve ter tido a mesma honra. Uhum. Só que o cara não é preparado pra nada, mano. Aí que temos a parada, porque eu me senti honrado e me apliquei a tal coisa. Esse cara, vivendo dentro desse aquário, eu acho que vai criar uma tremenda deficiência. E aí que está, pastor, você vê o cara com recebendo aquilo com honra, nossa, eu fui chamado por Deus para cuidar de um rebanho, agora eu sou o pastor do Senhor. E é óbvio que está fadado ao fracasso essa ideia, sobretudo nele. O cara que ordena esse mano pastor, ele tem consciência. Mas e o pequeno ali que está sendo jogado aos leões como pastor? Pois é desafiador. É desafiador porque eu me vejo bastante nisso. Porque foi o que fizeram comigo. Com 18 anos, o cara viu que, bom, quem que eu sou? Eu sou um cara, eu comecei a falar bem, me comunicar bem, expressar bem as ideias, ter um certo tipo de influência. Cara, vem cá, você é o pastor. Me ungiu e me jogou numa igreja. Essa foi a minha história. Eu cheguei lá na igreja eu não tinha nenhum tipo de experiência. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali. A minha vida foi falar, Deus, tem misericórdia de mim. Todos os dias, quando eu chegava na igreja, a minha sensação de ineficiência, de capacidade, era gigantesca. Eu falava, Deus, tem misericórdia de mim. E ainda fui recebido, a primeira vez que eu já contei para vocês, na primeira vez que eu fui na igreja, quando eu cheguei na igreja, eu fui recebido ainda com a irmã lá, falando, peraí, você é o pastor que mandaram pra gente? Você tem quantos anos, menino? Eu lembro que eu falei, eu tenho 19, né? Eu tenho 19 anos. Eu tenho 20 de ministério, me manda um moleque de 19 anos aqui para pastorear a igreja e tal. Eu tinha essa sensação de ineficiência e de fato era. Não estava preparado. Não deveria ter aceitado. Só que na hora, para mim, foi aquele lance de, nossa, que honra que eu estou recebendo. Bora para cima. Se é Deus que está chamando, bora para cima. E foi uma trajetória em que eu tive que aprender muita coisa, construindo e desconstruindo ao mesmo tempo. É aquela velha frase de trocar a roda do carro com ele em movimento. Tive que fazer isso. E é um sofrimento que é desnecessário. Você não pode se apressar em impor as suas mãos sobre o outro. Ou seja, em ordenar o outro. Não se apresse a fazer isso. Prepara. Por que isso acontece muito na igreja neopentecostal? Porque, cara, é uma expansão muito grande. É muita demanda. É muita igreja abrindo. A gente, na época, eles estavam abrindo igreja em tudo quanto é lugar. E aí precisava de um menino jovem. Eu era jovem, solteiro. Cara, assim, tudo que eles queriam. Ia viver integralmente. Eu fazia 6 cultos no domingo.
Você bota um cara casado lá, o cara não vai fazer isso. Eu fazia 6 cultos no domingo, eu pegava, saía de casa e eu rodava São Paulo inteiro, cara, porque eu comecei a apagar incêndio, né? Eu ia numa igreja aqui, ficava 3 meses aqui, e aí dava um gás na igreja, porque era jovem, cheio de energia, aí eles me tiravam daqui, me botavam na outra igreja ali, lá mais 6 meses e tal, aí me pegava daqui, me botava lá, até que eu parei numa igreja, foi onde eu conheci a minha esposa. Mas até lá eu ficava rodando de lá pra cá, passei em algumas igrejas. Cobrindo pastores, cobrindo ausência de pastores, férias de pastores, ano sabático de pastores e tal, porque era jovem e tinha gás. E aí me botaram no meio dessa fogueira. Então é um problema. É desnecessário. Você não precisa se apressar em impor as mãos. Eu gosto do modelo da igreja batista, da igreja presbiteriana, porque você tem uma jornada até alcançar isso, né? Você vai passar pelo seminário. Quando eu fui ordenado ao ministério, eu estava entrando no seminário. Não era nem a saída do seminário, era a entrada do seminário. Cara, nesses modelos mais tradicionais, você passa por todo o seminário. Depois que você passou pelo seminário, você vai servir em uma igreja auxiliando um pastor mais experiente, que vai ensinar você a lidar com o trabalho do pastoreio. E quando aquele homem que está ali contigo, te acompanhando, cuidando de você, ensinando você, quando ele tiver uma percepção de que você está pronto, aí então você vai encarar um desafio, mas isso pode levar anos para acontecer. E não precisa ter pressa. Mas o Timóteo tinha... Eu me baseava muito nisso, né? O Timóteo tinha 17 anos quando assumiu... O Timóteo é o Timóteo. Olha a época do que a gente está. A gente está falando de uma época em que o cara, quando ele vivia bem, ele vivia 30 anos. Então é óbvio que ele assumiu uma igreja com 17. A gente está falando agora. Sim, agora com 30 anos o cara nem saiu de casa ainda. Ele ainda mora com os pais e ele está ali entendendo o que ele vai fazer da vida. É a época que a gente está vivendo. Então não precisa ter pressa, a gente não precisa apressar as coisas. E tudo bem, tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que compreende mais rápido, tem gente que é prematuro. Tem muita gente que é prematuro e que vai amadurecer mais rápido. Mas é necessário que tenha um olhar diferente. Não é pela demanda. Não, tá pegando fogo, tá abrindo igreja, então vai lá, consagra o fulano, quem é o fulano? Não importa, consagra, joga na cabeça dele e manda embora. Foi mais ou menos assim que eu fui ordenado ao ministério. Me jogaram. Isso me trouxe traumas, me trouxe feridas, me trouxe um monte de coisa que eu nem deveria ter. Uhum. Eu quero falar de que eu ia usar o exemplo de Davi, mas quando você falou de Timóteo é a mesma coisa. Belezura. Belezura. Dessa igreja, tem um amigo meu que foi ordenado pastor, e eu fiquei pensando assim, porque são dois, né? O cara lá, ele tá abrindo diversas filiais, e o plano é abrir 300. Esse é o plano. E é legal falar isso aqui. Um deles, que é esse neófito aí que eu tô dizendo, que não tem a mínima vocação, mínima, não tem. Mas eu fiquei pensando agora, será que ele não é um cara que cumpre metas? E aí esse pastor viu e falou, mano, se eu jogar ele lá, ele vai cumprir as metas e fechou. Não tô nem aí pra parte eclesiástica. Pode ser isso. No meu caso foi isso. O outro cara, e aí chegamos no ponto da gente também pegar nesse lance de edificação, a presença do Senhor lá e tudo. Ele é amigo meu, ele é pastor lá agora, numa dessas filiais, e também vejo que o fardo dele é bem pesadão, tá? Assim, mas ele foi curado de câncer. E muito atribuído ao Senhor, lógico, curado por Deus, mas muito atribuído às campanhas de oração. E devido à proximidade de gratidão dele com a igreja, foi justo ele ser um braço direito e agora um pastor. Mas ele também não tem aquela vocação, como eu digo. E quando eu digo a vocação, o pastor deixou isso muito claro quando ele falou da jornada. Não tem. Nunca passou nem perto de um seminário ou um estudo aprofundado. Não tem. Então é nesse aspecto que eu me foco. Mas e aí, pastor? Tá lá a manifestação do Senhor. Eu vi o câncer do cara e curado, ele tá curado. Então aconteceu a parada. A gente parece que vamos voltar no mesmo esquema ou você vai me falar assim... Não, mano, esse cara tá certo e vai ser edificado. O que eu posso dizer é que o fato de Deus se manifestar não significa que Deus aprova.
Deus pode curar o câncer do cara, Deus pode levantar o cara da sepultura, Ele pode fazer. Não tem nenhuma limitação, Ele pode fazer. Agora, isso não significa que Ele está aprovando o que está acontecendo. Então, tem coisas que Deus não aprova, e ponto. Não estou dizendo que é esse caso, eu não conheço. Mas, assim, o fato de Deus ter curado ele de câncer não é uma chancela de que Deus aprova a jornada que ele está tendo. Sabe? Agora, se isso faz parte da peregrinação que ele tem que ter, se isso faz parte da jornada, pode ser que daqui a 10 anos ele vai estar num podcast assim, igual a gente, falando, cara, me botaram lá numa fogueira maluca, nem sei o que era aquilo ali e tal, e beleza, aí ó, saí de lá e instalou assim a luz, pode ser. Esse é o Boni. Pode ser que isso aconteça. Agora, eu acho que uma das coisas que vale a gente ressaltar, abordar aqui sempre com frequência, que é a ideia de que se Deus por nós. Se Deus está fazendo alguma coisa, se Deus está agindo, se Deus está curando, se Deus está falando, se Deus está se manifestando, não necessariamente significa que Deus está aprovando. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A aprovação de Deus se dá a partir do momento em que você se coloca na direção de Deus. Agora, a misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, ela se renova a cada manhã. É a causa pela qual nós não somos consumidos. Então, o fato de Deus curar uma pessoa não significa... Jesus curou 10 leprosos. E não significa que ele aprova a conduta daqueles caras, até porque ele mesmo falou, quando voltou um, ele falou, cadê os outros 9? Eu não curei 10? Sim, porque o fato de você ser curado de alguma coisa não significa nada. Um foi sarado, 10 foram curados, mas um só foi sarado. Entende? Então, não significa absolutamente nada, não significa aprovação. Cadê os 9? O que aconteceu? Pô, eles foram curados de lepra, cara. Foram reintegrados na sociedade, maravilhoso, sim, sobrenatural. Cadê? Porque não significa. Então, o fato de você receber alguma dádiva de Deus, isso não faz de você uma pessoa aprovada por Deus. Entende? O fato de Deus fazer algo sobrenatural na sua vida não equivale à aprovação de Deus para a sua vida. De jeito nenhum. De jeito maneira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vale a gente sempre ressaltar isso. Por quê? Porque a gente vai colocando isso como enfoque de aprovação ministerial. Deus está lá. Por quê? Porque olha isso aqui. Deus está agindo aqui. Por quê? Porque olha quantas... É o que falaram pra gente em todos esses programas que a gente fez aqui sobre neopentecostalismo, é o que estão falando pra gente no comentário. Mas você está falando da igreja A, igreja B? Lá acontece não sei o quê. Lá Deus está fazendo não sei o quê. E daí? A minha pergunta é, e daí? Isso significa alguma coisa? O fato de Deus estar operando coisas incríveis ali? Cara, Deus pode operar coisas incríveis onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Isso não significa que aquelas pessoas estão certas na sua doutrina, na sua teologia e na sua cosmovisão. Que lance é esse de ficar inventando teologia? Que lance é esse de ficar inventando misticismo para atrair a presença de Deus? Que loucura é essa? De ficar inventando dogmas humanos e chamando aquilo de doutrina. Pô, doutrina é o evangelho, cara. Sai dessa neura. Que lance é esse do cara falar, se você não botar uma saia ou uma gravata, você tá fora da visão. Quem foi que te deu autoridade para criar um negócio desse? Pô, você está criando doutrinas, cara. Você está fazendo o quê? Você está fazendo acréscimas escrituras? Porque toda doutrina é bíblica. Doutrina não é tua regra, meu chapa. Não é o que você acha que tem que ser. Tua regra é tua regra. Doutrina é bíblica. Ah, não, isso aqui são usos e costumes. Não, você pode ter usos e costumes que você quiser. Não tem problema. Agora, a partir do momento que você fala que os teus usos e costumes, eles são pré-requisito para que você está acrescentando coisas que você não deveria acrescentar. Você está mexendo em coisas que você não deveria mexer. Porque isso não é seu, a igreja é de Jesus. Então a gente está criando um negócio ali ao redor da igreja que nós não deveríamos criar. Isso faz mal. A gente está trazendo coisas que a gente não deveria trazer. Não, vamos tentar ajudar as pessoas aqui com um ponto de contato. Isso vai ajudar a chamar a atenção. Por isso que essas igrejas são conhecidas como igrejas evangelísticas. Mas não tem evangelismo nenhum. Porque isso não é evangelismo, você está fazendo com que as pessoas venham para Jesus por motivos errados. E depois trabalhar essas pessoas é muito mais difícil.
É muito mais difícil você trabalhar um cara que veio de uma igreja neopentecostal do que você pegar o cara numa biqueira. É mais fácil você evangelizar o cara da biqueira do que o cara dessas igrejas. Porque esse cara está contaminado com uma sensação de evangelho que é totalmente falso, que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com nada. É tenso demais. Então, não é um serviço de evangelização. É um serviço de desevangelização. Eles estão dificultando a pregação do evangelho e não facilitando. Entende? Porque aí você vai falar, poxa, eu lembro assim, nossa, límpido na minha cabeça, isso já tem, sei lá, 20 anos que aconteceu. Mas eu lembro na minha cabeça como se fosse ontem. Eu não era pastor ainda, eu devia ter lá minha pouca idade, menor idade ainda, se bobear, 17 anos mais ou menos. E tem um amigo meu também, o Rogério, e o Edmar, nós estávamos conversando com uma garota que a gente estava evangelizando, e ela vinha mesmo assim do mundão, literalmente, garota do mundão. E a gente encheu a paciência dela, vamos para a igreja com a gente, Jesus ama você, e pá, aquela coisa toda, e levamos a menina para a igreja, depois de meses insistindo, levamos a menina para a igreja. E ela falou, não, eu não vou porque eu não tenho como ir. A gente falou para ela, não, venha como estás. Eu nem entendia muito bem, mas eu li aquilo na Bíblia. E venha como estás, não, venha como estás. Falei, vem do jeito que você está. Então ela foi do jeito que ela estava. Ela foi com o brinco, a argola do brinco, a unha pintada de vermelho, vestida decentemente, não estava mostrando o corpo, nada, mas ela tinha brinco e ela tinha unha vermelha. E a gente foi para a igreja. E quando chegou na igreja, eu lembro até hoje que a pastora que estava pregando ali, e todo mundo, uma mulher de Deus, não sei o que, não sei o que. Ela olhou para aquela garota e falou assim, ó, ei, o que você está fazendo com essa unha vermelha aí, de pombagira? Por que você está com esse brinco aí, de Maria Padilha? Tá ficando doida? Você está ficando doida, mulher? Que isso? Mulher de Deus, uma ova. Porque você tirou uma pessoa da igreja, porque aquela menina nunca mais quis ir para a igreja outra vez. Sabe por quê? Porque você é preconceituosa. Porque você coloca as suas ideias como se elas fossem bíblicas. Onde está escrito, me pega aqui a Bíblia agora e mostra para mim onde está escrito que a mulher, se pintar a unha, ela é pombagira. Onde está escrito isso? Isso é loucura. Então a gente está criando... não, isso aqui é doutrina da igreja. Não é doutrina da igreja. Isso são usos e costumes da cabeça de gente doida. E desculpa falar assim, mas são usos e costumes da cabeça de gente doida. Que mais afasta as pessoas e prejudica do que ajuda. Isso não ajuda, cara. Isso não ajuda, isso não evangeliza, isso não faz o menor sentido, isso atrapalha. Então nós estamos desevangelizando as pessoas, impedindo as pessoas de enxergar Jesus. Você tem que ter roupa certa para enxergar Jesus? Maionese não come Hellmann's. Não, eu fico com essa loucura, essa paranoia. Eu via o rótulo da Coca-Cola ao lado contrário, que está escrito alô diabo, vai te catar. Vai te catar. Que alô diabo? Não pode assistir o Rei Leão, porque tem mensagem subliminar. Quando ele deita ali, levanta aquelas folhas e escreve em sexo. Ontem Mufasa, mano. Então, é loucura, cara. Só que a gente vai entrando nessa neura, tá vendo como isso vai criando uma desevangelização? É resistência que isso vai criando. Porque aí você vai olhando agora para as pessoas e elas começam a criar critérios. Não, você não pode ser crente, cara. Foca no meio aqui, foca no meio. Você não é crente. Não, você tá de boné, cara, você tem brinco, você tá com corrente aí, você tem um anel no dedo, você não é crente. Esse anel aí, esse pentagrama aí, mano. Mas a corrente tá escrito Jesus. Ao contrário, Roda o disco da Xuxa ao contrário, você vai ver. Que show da Xuxa é esse? Nossa. Você vai ver. Mas você entende que é uma... Não, porque isso aqui, você não chegaria na presença de um juiz desse jeito. Cara, eu não tô chegando na presença de um juiz, lê a Bíblia, meu chapa. Leia a Bíblia, leia o Evangelho. Onde que na Bíblia, que texto bíblico está explícito isso? Esses dogmas, usos e costumes que você tem criado. Então, cara, isso faz mal. E aí eu estou englobando aqui tanto essas tradições das igrejas históricas, das igrejas pentecostais e das igrejas neopentecostais. Estou botando tudo ali no bolo, todas essas tradições. Porque isso é uma desevangelização. Então ela veio com amor. É um desserviço. É um desserviço geral, assim, geral. Isso é tenebroso, isso é tenso, isso é chato. O que me espanta também é você se matar para levar uma pessoa para a igreja e tal, para ter um encontro com Deus e tal. E aí você deixar a pessoa lá e seguir o seu caminho, né, tal.
E ali, depois de anos, aquela pessoa parece que não encontra o que procurava, e aí ela vai tentar se aventurar em outras religiões. E eu não estou falando contra a religião, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Só que precisa ter um boneco ao qual eu me reporto a ele, e eu vou acender uma vela para ele, porque esse santo aqui vai me ajudar. Então, porque essa parada do neopentecostalismo tá ferindo pessoas. E elas acabam não querendo mais... É um desserviço. E aí é mais fácil, é mais fácil você conquistar uma cidade edificada por muros do que um irmão que foi escandalizado na sua fé. E isso é um escândalo. Isso tem escandalizado muita gente. Porque quando o cara percebe que ele está ali, ele está sendo usado, quando o cara percebe que ele está ali e ele é só uma engrenagem para aquela roda girar, ele é massa de manobra, ele é uma cana que está sendo moída até tirar todo o suco e depois ele vai ser descartado, quando ele percebe isso, aí você tem uma multidão de pessoas que não querem mais saber de igreja. Verdade. As pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente e que comentam aqui palminhas, que concordam com a gente, é a galera que não está indo para a igreja. Porque tem um monte de gente que frequenta essas instituições e eles estão discordando da gente. Eles estão falando, esses caras não sabem o que dizem, são hereges, são doidos. Agora vocês estão no bolo também, tá? Antes eu era herege sozinho, agora vocês já são hereges também. Então, parabéns, vocês ganharam um troféuzinho. Ai, que beleza. Os haters, né, não me seguem. Não, se você me seguir, aí sim. Nem sei. Mas eles estão lá, estão lá quebrando pau com a gente. Mas por que a ideia que eles estão quebrando pau com a gente? Eles frequentam essas igrejas. E a ideia é, não, que aqui é maravilhoso, que aqui é isso mesmo, acontece milagre, aqui foi onde eu não sei o quê, aqui... E a gente não está descredibilizando isso, pelo contrário, o que a gente está dizendo é que Jesus é bom e ele pode fazer qualquer coisa. Agora, o fato dele fazer milagres não significa que ele aprova a conduta, ele aprova o que está acontecendo. E me desculpa, se a sua igreja é uma igreja neopentecostal, ela está teologicamente equivocada e conduzindo as pessoas para um abismo. Por quê? E agora eu explico isso de uma forma mais direta para não ficar dúvidas. Por que eu acredito fielmente que a igreja neopentecostal está conduzindo as pessoas para um abismo? Porque a fé neopentecostal, ela ensina você a usar a Deus para alcançar o que você deseja. Ela não ensina você a se dispor para Deus, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Ela ensina você como que você usa Deus para alcançar o que você quer. Então ela apresenta para você Deus, ela tem uma capa de Deus realmente. Ela fala em Deus o tempo inteiro, só que ela fala em Deus como um meio. Deus é de fato um caminho. Mas não é um caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho para você conhecer o Pai. Não, elas apresentam para você Deus como um caminho que te leva para onde você quer, para os sentimentos mais escusos do seu coração. E cara, desculpa, não tem nada de evangelho nisso, não tem nada de cristão nisso, não tem nada de puro nisso, não tem nada de bíblico nisso. Então o neopentecostalismo não é bíblico. Mas aqui na minha igreja fala de Jesus e prega Jesus. As pessoas estão se convertendo aqui. Uma das coisas que falam pra gente pra caramba. Ao invés de você criticar, você tem que... só jogam pedras em árvore frutífera. E você tá doido que só joga pedra em árvore? Você tá ficando doido? Qual que é a sua? Quer ver uma coisa? Só jogam pedras em árvores frutíferas? Para você. Eu não estou falando agora por mim. Eu estou dando um exemplo para você que fala isso. Que a gente está jogando pedras em árvores frutíferas. Quando vocês criticam a comunidade LGBT, vocês estão jogando pedras em árvores frutíferas? Vocês estão criticando por quê? Porque eles estão gerando frutos para o reino de Deus? É isso? Por que vocês criticam a comunidade LGBT? Caraca. Se só se joga pedra em árvore frutífera. Então é isso que vocês estão dizendo? Que eles estão gerando frutos e é por isso que vocês os criticam? Porque não tem o menor sentido, cara. Tem o menor sentido. Exato, isso daí foi. Então a gente não está jogando pedra em árvore frutífera, não. A gente está aqui chamando a atenção das pessoas para algo simples. Bíblia. Olhe para as Escrituras. Perceba a pessoa que é apresentada na Escritura, que é Jesus.
E aí você vai entender se esse negócio que você está fazendo parte se parece com Jesus ou não. Se tem alguma coisa de Jesus ou não. E desculpa, se você, aí eu reafirmo que se você estiver em uma igreja neopentecostal, você não está numa igreja bíblica e saudável. Porque o neopentecostalismo ensina você como é que você pode usar Deus para alcançar o que você quer. E isso não é de Deus, isso não é evangelho, e essa igreja não é bíblica. E fazer o quê? Não é. Se você quiser, não, porque pessoas se convertem aqui. Desculpa. Porque milagres acontecem aqui. Desculpa, tudo isso está acontecendo porque Deus é bom. Acontece na sua igreja, acontece na igreja católica, acontece no candomblé, acontece onde for. Candomblé também. Acontece. Eu já vi tanta gente sendo curada no candomblé. Verdade. Eu já vi tanta gente sendo curada em centro espírita. Eu já vi gente sendo curada em mesas de magia negra. Eu já vi gente sendo curada em todo quanto é lugar. Eu já vi o Dr. Fritz curando na televisão. Se você tem 30 a mais, você vai saber o que eu estou falando. O Dr. Fritz curando na televisão. E aí? O fato de pessoas serem curadas significa que Deus está aprovando aquilo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mônica, presta o Rodriguinho aí. O pastor Mauro fala assim, ó, Deus é exageradamente bom. E é mesmo, né? Sabe que tem o meu irmão deu um depoimento uma vez que eu achei muito interessante. Que o Rodrigo, é voodoo? É voodoo? Adquira já o seu. R$5.000. Dá a agulha aí, Gabriel. Fazer o voodoozinho. Deixa o Rodrigo Ai, caramba. Uma mulher lá, a gente até conhece ela, perguntou pro meu irmão assim na época que ele estava na Assembleia de Deus. E aí, vocês vão no monte? Aí, vamos. E qual monte você vai? A gente vai naquele monte lá tal, do Embu. Pode crer. Esse é o nome. É bom falar. O Menonitas. Menonitas, Monte Moriá. Firmeza total. Sabe o que a mulher falou? Mas isso aí tem conforto, tem banheiro, tem café. Não. Aonde a gente vai que é 1000 graus. Onde a gente vai não tem banheiro. Na Raposo. E a batalha espiritual é grande, porque tem um pessoal lá fazendo despacho. E é esse o argumento da mulher. E eu fiquei pensando assim, mano, o lance de você mostrar poder, pagar o preço, e aí acho que é o principal, é você replicar alguma coisa da sua liderança. Esse replicar é o cruel, porque às vezes não tem critério. Fala aí, Rodriguinho, responde aí pra nós. Cara, você sabe que eu tô passando uma parada bem estranha. Tem um amigo nosso, mano, que... Mano, quanto tempo nós temos aí, gente? Já deu? 5 minutos? Então só pra replicar aqui, pra finalizar. Mano, eu lutei por esse cara aí praticamente 8 anos, cara. Desde quando eu me converti. O cara foi preso, saiu da cadeia. Era amigo nosso de infância, tocava com a gente, contrabaixo. Saiu da cadeia, a gente evangelizando esse cara. O cara vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um certo dia, Jesus pegou ele através da mulher dele. Ele estava fazendo uma live na pandemia, que era o Blitz na Sala, que você participou até naquela vez. E aí, ele participou na live com muita insistência minha, mas a mulher dele ficou na live e ele saiu. O que aconteceu? Eu consegui tocar o coração dela através do Evangelho. E aí ela começou a me seguir e tal, acompanhar as coisas e tal, e foi na igreja. O dia que ela foi na igreja, ela se rendeu a Jesus, né? Mano, essa mulher, mano, pegou o cara. O cara precisava de alguém pra poder... Levou o cara pra igreja, o cara se batizou, o cara ficou firmão e tal. Tava tocando na igreja, blá, blá, blá. Bom, mano, Deus mudou a vida deles. Aí ele saiu daqui e foi morar lá em São José do Rio Preto. Aí estão lá tão bem e tal. Esses dias ele foi lá na barbearia pra me ver, cortou o cabelo comigo e tal. Fiquei mó feliz que ele foi lá e tal. E tudo bem e tal, família, nossa, mano, que top. Não estamos na igreja, mano, que a pastora lá é muito rígida e tal. Aí começaram a falar da pastora. Falei, meu, não liga pra pastora, foca em Jesus, não sei o quê. Beleza, cara. Ontem eu vi uma postagem da mulher dele. Não é que eu tô falando contra a religião, tá, mano? Falando que ela voltou pra uma religião de matriz africana, que ela é filha de não sei o que lá, que não sei o que. Puta, aquilo me chocou tanto, cara. Assim,
Porque eu falei assim, o que aconteceu? Para se você tá bem, cara, mesmo numa, né, focado em Jesus, o que aconteceu para você voltar lá, sabe? Não sei se a palavra é retroceder, mas, poxa, abandonou. Aí argumentando, não, mas Jesus está em todos os lugares. Antes de nós abrirmos qualquer trabalho, a gente ora a Deus e tal, a gente reza e tal. Mas, poxa, precisa sempre de um meio, né? Aí, ó, de volta para o futuro. Entendeu? Então, isso me chateou demais, cara. E agora o que eu faço? Vou lá chamar para conversar de novo? Vou trocar ideia, vou falar, meu, o que tá... Eu não tenho o que fazer. Eu não conheço ela, Boni, mas isso aí fica claro o desserviço que a gente está falando aqui. Uhum. Exatamente. Isso é um desserviço. E eu conheci a pastora deles, cara. E ela era embaçada mesmo. Ditadora. Mas sem base nenhuma também, porque foi ensinado assim. Tá ligado? Pois é. E acabou afastando. Mas é um desserviço. É o desserviço que o movimento acaba, em alguns momentos, oferecendo pra gente. Isso é um problema. E aí, pessoal? A gente já tá brisando aqui já. Então, já deu, né? Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala. Quem não é membro do canal ainda? Não é possível. Mano, ô gente. Não é possível. Você precisa se tornar membro aqui do canal. Agora eu vou falar aqui pra você, olhando nos seus olhos. Foco aqui em mim. Torne-se membro aqui do canal. O processo é muito simples e o custo é muito pequeno. R$ 7,99 por mês para você ter acesso a conteúdos exclusivos. E dentre esses conteúdos exclusivos está um curso teológico muito bem organizado para você aprender o fundamento bíblico mesmo, para você refletir aqui o Evangelho com a gente, aprender fundamento bíblico. Tem sido bom demais e você está convidadíssimo para participar. Para quem quer esse curso? Para quem deseja aprender mais sobre uma teologia bíblica e saudável para o seu dia a dia. Para o seu ministério, para a sua vida na igreja, para o seu serviço na igreja, você está convidado. É só se tornar membro aqui do canal e você vai desfrutar aqui junto com a gente desse estudo, tá bom? Então, se inscreve aí, pau no gato, né? É isso então, meus amados. Que Deus abençoe sua vida. Já quero desejar para vocês aí um feliz ano novo, que Deus abençoe, que você tenha um ano de 2025 cheio de paz e muita saúde, cara. Muita saúde, com essa a gente corre atrás, tá bom? E dia 3, é isso? Dia 3 de janeiro? Sexta-feira, dia 3 de janeiro, estaremos ao vivo. Ao vivo, dia 3 de janeiro estaremos ao vivo. Estaremos voltando no ao vivo, né? Top demais. No dia 1 já vai começar os 12 dias. Aquelas coisas e tal. Gente, obrigado, que Deus abençoe. Terça-feira também agora tem o Nós por Nós, tá bom? Que Deus abençoe. Especial de fim de ano. Vai ter retrospectiva, né, Ney? Vai ter retrospectiva. Retrospectiva de 2024, Nós por Nós, tá bom? Tamo junto, galera. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Feliz ano novo. Deus abençoe. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.